Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Quero agradecer a Deus essa oportunidade. E Deus tem falado comigo desde o início desse culto, nos louvores, nas palavras. Aproveitar que os irmãos estão em pé, abra suas Bíblias no livro de Salmos 127. Deus tem falado realmente, né, que quando o Kleberson leu Salmo 127 para iniciar o culto, foi uma confirmação mesmo da palavra, que quando o pastor me falou hoje que eu ia trazer uma palavra, eu fiquei muito em dúvida em qual palavra trazer para a igreja, mas como é culto da família, vamos falar um pouquinho sobre família. E vamos falar, né, o simples, vamos falar da Bíblia. Não precisamos ir muito longe, o manual está nas nossas mãos. Amém? Salmo 127 diz assim: exceto que o Senhor edifique a casa, trabalham em vão aqueles que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o guarda. Em vão é para vós levantar cedo, repousar tarde, comer o pão da tristeza, pois assim que ele dá ao seu amado o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do útero da sua recompensa. Como as flechas estão à mão do homem poderoso, assim são os filhos na juventude. Feliz é o homem que tem sua aljava cheia deles. Eles não serão envergonhados, mas falarão com os inimigos no portão. Amém? Pode se sentar. Irmãos, como eu falei, hoje eu quero falar sobre a família, mas eu quero falar na família de um jeito que muitas vezes os irmãos já ouviram. Mas nós estamos vivendo em um momento que nós precisamos ouvir a palavra de Deus repetitivo, para que essa palavra dentro do nosso coração. Eu separei aqui alguns tópicos. Família foi criada por Deus, a família é a primeira escola, a família deve ser um lugar de amor. Cada membro tem um papel importante dentro da família. A família precisa buscar Deus juntos. Nós estamos vivendo uma época, irmãos, que as famílias elas enfrentam crises, divisões. Nós abrimos os jornais todos os dias, quando vemos o noticiário aí na TV, né, no celular, que hoje está na palma das nossas mãos, nós ouvimos filhos que avançam sobre os pais, que matam os pais, matam a mãe, matam o pai e vice-versa. Nós vemos também pais que, né, aproveitam dos filhos, que muitas das vezes estrupam filhas e filhos. E nós, como seres humanos, nós estamos olhando para isso, muitas das vezes já como uma normalidade. Nós já não nos espantamos mais com essas notícias. Acabou virando algo do cotidiano nosso. Todos os dias nós vemos famílias sendo destruídas pelas drogas. Então, nós acostumamos com essas situações. Hoje de manhã o pastor Zaqueu estava ensinando, e a palavra que ele falou foi que muitas vezes nós damos muitas brechas, e aos poucos o mundo vai adentrando dentro da nossa família. Nós muitas vezes criamos algumas alianças, que essas alianças não são boas, mas muitas vezes para se adequar ou se colocar em alguma posição, nós nos colocamos nessa situação. E alguns dias já algo vem queimando no meu coração.
E não é uma palavra, muitas vezes quando a gente fala que tem algo queimando, é uma palavra, né? E aí até eu conversando com a Josi, eu falei, Josi, tem alguma coisa assim que está queimando o meu coração por vários dias. E aí foi se concretizando em uma conversa que eu tive com o Kleberson, hoje eu conversando, o pastor Zaqueu ensinando, e hoje eu conversando com o meu genro, né, o Vinícius, na hora do almoço, meu futuro genro aí, na hora do almoço, veio essa situação queimando em meu coração. Porque muitas vezes dentro da igreja, nós temos um manual que nós lemos ele todos os dias, ou deveríamos ler todos os dias, mas as pessoas estão se adequando a algumas situações que estão trazendo lá do mundo e querendo colocar dentro da palavra. E não é bem assim. Não funciona dessa forma. Muitas vezes nós vemos aí sendo pregado nos púlpitos situações que estão lá no mundo e eles querem se adequar dentro da palavra do Senhor, mas a palavra do Senhor ela é clara, ela é justa, ela não foge de regra. É uma palavra que ela já foi, um livro que já foi escrito há mais de 2000 anos, ela passou por gerações e gerações e ela continua sendo atual hoje. Qualquer situação, o que você precisar, o que você estiver enfrentando, você vai encontrar uma palavra de consolo nesse livro. Mas mesmo assim, nós estamos tentando nos adequar, ou o mundo está tentando colocar algumas situações dentro do meio cristão, e a base de tudo é a nossa família. Eles querem entrar na base, eles querem começar a destruir pela base, pelas nossas crianças, pelos ensinos, pelas ideologias. Hoje também o pastor estava falando sobre muitas ideologias que estão tramitando dentro né? Tem essa cortina de fumaça mesmo, pastor, que eles colocam como a Copa do Mundo, ou alguma outra coisa parecida, para eles transmitarem leis, que muitas vezes só vai ser do nosso conhecimento quando já forem aprovadas. E nós estamos vivendo isso com a conformidade, né? Como que está tudo normal, mas não está, irmãos. Deus continua vendo a família como a base da sociedade, como a base da igreja, da formação do caráter do homem. Quando Deus criou o ser humano, Ele não começou construindo uma nação inteira, uma cidade inteira, uma igreja inteira. Ele começou a construir através da família. Eu vou ler aqui para vocês lá em Gênesis. Gênesis capítulo 2. No versículo 18. Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor. E o Senhor disse: não é bom que o homem esteja só. Eu farei uma ajudadora adequada para ele. Então, não é bom que o homem esteja só. Ele precisa de uma esposa do lado dele. Ele precisa constituir uma família. E tudo começou aqui. Deus criou a família. Ele continua no versículo 21. E o Senhor Deus fez um profundo sono cair sobre Abraão. Ele dormiu, ele tomou uma das suas costelas e fechou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus havia tirado do homem, ele fez a mulher, elevou ao homem. Adão disse: esta agora é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque ela foi tomada do homem. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, se apegará à sua mulher, e eles serão uma só carne. Irmãos, a mulher, ela não foi tirada, sim, vou falar de forma ilustrativa aqui, né? Ela não foi tirada da cabeça do homem. Porque se ela fosse tirada da cabeça do homem, ele ia dominar o homem. Ela não foi tirada dos pés do homem.
Porque senão o homem ia pisar nela, né? Verdade? Mas ela foi tirada da costela. Por que que ela foi tirada da costela? Pela andar do lado do homem, pela caminhar do lado, pela ser companheira. Por isso que ela foi tirada da costela. Juntos, o homem e a mulher, eles vão constituir uma família. E é essa base da família que o mundo aí fora quer destruir. E muitas das vezes, nós damos espaço para isso. E como que é que nós damos espaço para isso? Na tela do celular. Muitas vezes os lugares que a gente vai. Nós estávamos falando agora há pouco aqui. Não pode acontecer uma festa da cidade que às vezes a igreja fica vazia. Então, é nesses momentos que o mundo quer adentrar dentro da sua família. Feche as portas, irmãos. Feche as portas. É uma palavra simples. Não precisa eu ficar aqui inventando, falando palavras difíceis. A base da família, Deus criou o homem e a mulher para andar lado a lado, para constituir uma família. E a família é a primeira escola, irmãos. Muitas vezes nós estamos vivendo num mundo tão corrido que os pais, eles querem deixar os professores, eles querem deixar as crianças, né, lá na escola, que a escola, tudo que vai aprender é aprender na escola. Não é bem assim. É a base familiar. Os pais, eles receberam de Deus a responsabilidade de ensinar seus filhos. Ensinar a ser temente a Deus, honestidade, ser justo, o amor ao próximo, a obediência à palavra. Isso é bíblico, irmãos. Lá no livro de Timóteo, 2 Timóteo, nós vamos ver a história de Timóteo, é um exemplo. A mãe judia, a avó judia e o pai grego-romano. Muitas vezes tinha tudo para dar errado. Tinha tudo às vezes para dar errado. Mas Deus usou daquela forma para preparar Timóteo no seu futuro ministério, que era para pregar para os judeus e os gentios. O papel do homem, muitas vezes, dentro do ministério, é estar à frente, numa posição, né, ministerial. Mas o da esposa, às vezes, é de ensinar o caminho espiritual. Não que o pai não vai ensinar, mas a mulher é a ajudadora que vai caminhar o seu filho. E o pai vai usar como exemplo. Muitas vezes a família, ela acha que é só falando, e não é. É o exemplo do pai dentro de casa, como que o pai se comporta dentro de casa. É muito simples, às vezes, o pai chegar aqui igual eu estou, pregando a palavra, falando para a igreja, mas como que o irmão Manuel é lá dentro de casa? Qual que é o exemplo que o irmão Manuel dá para o Davi, para a Camila, para o Júnior? O irmão Manuel levanta cedo, o irmão Manuel vai trabalhar, o irmão Manuel é um homem honesto, é um homem íntegro. Então, muitas das vezes, nós achamos que os nossos filhos têm que ser ensinados somente nas escolas, e não. Ele precisa ter uma base familiar. E essa base familiar ele vai aprender com o pai e com a mãe. Nós temos que tomar cuidado. Muitas vezes, irmãos, o mundo aí fora, ele quer destruir a família, ele quer o pai e a mãe separados. Nós vemos várias famílias que são conduzidas por mulheres. Às vezes, uma grande maioria, quando se separa, os filhos ficam com a mulher. E a mulher ali, ela tem que ser a chefe da família, ela que levanta cedo para ir trabalhar. E o homem não está exercendo a função de ser o cabeça da casa. E aí é onde que entra, muitas vezes, né, a palavra distorcida. Quando se prega, não,
O homem é o cabeça da casa. Mas nessa hora, será que ele está sendo realmente o cabeça da casa? Será que ele lutou pela sua família? Será que ele exerceu o perdão, a mansidão, a paciência? E é nessa hora que o inimigo às vezes acha uma brecha para entrar dentro da família. É nesses momentos. A família deve ser um lugar de amor. Lá em Colossenses 3,14, diz assim, ó: sobre todas essas coisas, porém, vistam-se de amor, que é o elo perfeito. Nós sabemos, irmãos, que não existe nenhuma família perfeita, né? Mas a família que é cheia do amor de Deus aprende a superar as falhas. O amor se manifesta no perdão, na compreensão, na paciência, no respeito. Aí alguém vai falar assim: irmão Manuel, o senhor está falando isso aí porque você não sabe o abençoado que eu tenho lá na minha casa. Muitas vezes tem famílias que estão sofrendo, às vezes, né, com o filho drogado, com o filho alcoólatra. Irmãos, se vocês falarem isso para mim, eu vou falar para vocês que eu já sei como é que é também. Eu sei como é sofrer essa situação, porque eu tive uma situação dessa dentro da minha casa, e não foi fácil realmente. E muitas vezes a gente ouve algumas palavras, que se a gente for colocar em prática dentro da casa da gente, vem um atribulado de lá e fala assim para a gente: não, fecha a porta da sua casa, não deixa entrar mais, coloca para correr. Olha o tamanho que já tem que se virar. Mas como que você vai fazer isso com seu filho? Só quem tem nessa situação sabe como que é. Às vezes você ficar até altas horas ou virar a noite acordado aguardando o seu filho. E muitas vezes quando eu estava lutando com as minhas forças eu não consegui. Muitas vezes eu tentava resolver na força e eu não consegui. Eu só consegui entender quando Deus colocou a paciência, a mansidão no meu coração. E eu decidi entregar na mão dele. Eu peguei toda aquela situação do meu filho e eu falei: eu vou colocar nas suas mãos. A única coisa que eu pedia para Deus é que Deus me trouxesse ele de volta. Não importa a situação que ele estivesse, mas que Deus me trouxesse ele de volta, seja ao amanhecer, seja na madrugada, seja 2 ou 3 dias depois, mas que ele me trouxesse ele de volta. E eu ficava em oração com a minha esposa. E a gente sabe como que é. E a gente sabe que tem muitas famílias passando por essa situação. Mas coloca na mão do Senhor. Coloca Deus em primeiro lugar como centro da sua família. Coloca os seus filhos nessa situação nas mãos do Senhor. Somente Ele é capaz de resolver. Não adianta você brigar, não adianta você colocar para fora. Você precisa realmente falar a verdade para o seu filho, que ele está fazendo aquilo errado, mas você também precisa perdoar, você precisa ter compreensão, você precisa ter respeito. Não adianta você xingar, você bater, não vai resolver, irmão. Tem situações que é só Deus que resolve, não somos nós. Nós precisamos entender isso, que nós precisamos estar com a nossa família nos caminhos do Senhor. Nós não podemos dar brecha, irmãos. Quando nós estamos com a nossa família dentro da igreja, nós não podemos dar brecha. E eu estou falando isso porque eu passei por essa situação. E não é fácil. Às vezes a gente acha que a gente está na igreja todos os dias e que não acontece com a gente, acontece. E às vezes volta a repetir. Não da mesma forma, mas volta a repetir. Por exemplo, eu vou dar um exemplo meu filho não está na igreja, mas graças a Deus não está envolvido com coisas ilícitas, né? Se afastou, mas estamos, colocamos na mão do Senhor, estamos conversando, estamos orando, estamos cuidando, estamos falando para ele como que funciona. A gente só não pode deixar de falar quão grande é o amor de Deus sobre a vida da pessoa.
E isso eu falo todos os dias. Amém? Cada membro tem um papel importante dentro da família. As esposas vão gostar agora. Tá? Marido, lá em Efésios 5:25. Marido, amai a vossa mulher como também Cristo amou a igreja. O homem deve liderar com amor, com exemplo, com responsabilidade, servindo, com entrega, com sofrimento, com fidelidade. O papel do homem é cuidar das esposas. Você já imagina só como Cristo amou a igreja. Será que nós estamos com a vida fácil? Mesmo no momento de dor, de rejeição, de sofrimento, no momento de cruz, Ele se entregou por causa do meu e dos seus pecados. Então você imagina o papel do marido dentro da família. Amar nos momentos fáceis é fácil. O duro é amar durante a tribulação, durante a tempestade. É cuidar, às vezes, durante a enfermidade. Nós vemos muitos casos aí, que às vezes a esposa está enferma e o marido abandona a esposa, às vezes até os filhos, abandona a família. É nesses momentos que o homem, ele precisa demonstrar o amor que ele tem pela sua família. Ele tem que se colocar no papel que o que Jesus fazia no lugar dele. Porque está aqui, não sou eu que estou inventando, é Paulo que está falando. Amai, né, vossa mulher como também Cristo amou a igreja. Então vamos se colocar como Jesus amou a igreja. O que Jesus faria no seu lugar? Será que nós, maridos, estamos tendo a paciência que deveríamos ter? A mansidão que deveríamos ter? Muitas vezes, quando a esposa chega cansada, será que realmente você está ali para lavar os pés da sua esposa? Porque Cristo serviu dessa forma. Ele lavou os pés dos seus discípulos. Ele demonstrou amor com servidão. Será que nós, homens, temos essa capacidade de amar a nossa esposa como Cristo amou a igreja? Se nós não temos, nós temos que aprender, irmãos. Nós temos que cuidar dos nossos filhos. Nós precisamos ser exemplo. Jesus, ele não ensinou somente na teoria, ele ensinou como exemplo. Qual que é o exemplo que você está dando para o seu filho, para a sua filha? Será que você está sendo exemplo somente aqui dentro da igreja, ou você está sendo exemplo lá na sua casa também? Porque nós estamos vivendo em um mundo que a esposa, ela assumiu um papel importante dentro da família, além daquilo que ela fazia antigamente. A cultura antigamente, a esposa não tinha essa cultura como ela tem hoje da esposa. Muitas vezes a esposa é a chefe da família. Ela tem que levantar cedo, como o marido também tem. Ela trabalha o dia inteiro, como o marido também trabalha, e ela se cansa do mesmo jeito. E muitas vezes ela chega, ela vai fazer janta, ela vai fazer lavar roupa, né? Vai fazer os deveres da casa. E o esposo, como que ele está? Como que eu vou cobrar do meu filho que ele trate bem a sua futura esposa? Como que eu vou cobrar do futuro esposo da minha filha que ele trate bem ela, que ele cuide bem dela? Eu preciso ser exemplo. E qual que é o papel da esposa nisso? A esposa precisa ser sábia, ajudadora,
contribuir com a harmonia da casa, não tirar a autoridade do marido. Muitas vezes, quando o marido vai ali corrigir o filho, a esposa às vezes quer, tirar a autoridade dele naquele momento, quer passar a mão um pouquinho na cabeça. Ei, se tem alguma coisa que precisa ser falado, fala quando tiver os dois juntos, irmãos. Mas naquele momento não tire a autoridade do seu esposo, do pai. Ele está ensinando. Às vezes ele está sendo um pouco duro. Ei, quando tiver os dois a sós, conversem. Vai com mais calma, vai com mais mansidão. A esposa precisa ser sábia nesse momento. Ela precisa ser ajudadora nesse momento. E qual que é o papel dos filhos que estão aqui, dos jovens, dos adolescentes? Eles precisam ser obedientes, porque obediência gera proteção, sabedoria, bênçãos para a vida de vocês. Então cada um tem um papel importante dentro da família. E muitas vezes eu estou aqui falando coisas que já foi falado. Mas é bom lembrar qual que é o papel de cada um. Amém? Vamos lá. Estão me entendendo? Fazer igual o presbítero quer. Vocês estão comigo? Glória a Deus. A família precisa buscar Deus juntos. Josué 24:15, Eu e minha casa servimos ao Senhor. Uma família forte, que ela ora junto, ela lê a Bíblia junto, ela adora junto, ela busca a direção de Deus junto. Muitas vezes o inimigo, ele quer dividir as famílias, mas Deus está trabalhando para restaurar as famílias. A família, como eu falei, é a base da sociedade hoje. Ela é uma base da igreja. A família firme em Deus, ela gera filhos saudáveis espiritualmente. Ela fortalece a sua igreja, ela impacta a comunidade. Uma família, às vezes exemplar, ela vai impactar toda uma sociedade. Muitas vezes, o mínimo detalhe, a gente acha que não, mas ela gera um impacto tão grande dentro do seu filho, dentro da sua família, da sua parentela. Eu não gosto muito de usar exemplo, irmãos, mas assim, a gente tem que falar da gente. É melhor falar da gente do que falar dos outros, Esses dias a gente estava lá em casa e por alguma situaçãozinha a minha esposa falou que vai fazer um pagamento lá e esse pagamento ia sair da conta dela, que ela falou que ela ia pagar e tal. Aí o meu filho, o Júnior, pegou e falou assim na mesa: Ei, deixa eu falar um negócio para vocês, mas vocês estão separando as contas aqui? Aí eu olhei para ele e falei: não, porque sempre quando eu estou com os meus amigos, eu cito o exemplo de vocês aqui em casa, porque a conta de vocês dois é junto. E realmente, lá em casa, eu acho que já tem uns 8 anos, que a minha esposa, ela recebe o pagamento, ela joga tudo na minha conta, tá? E ela confia em mim para me fazer todas as responsabilidades da casa. Só que assim, é Pix toda hora, só no dia do pagamento, que acaba também no mesmo dia, até. Toda hora tem, passa um Pix para isso, passa um Pix para aquilo ali, paga isso, paga fulano, paga... Tem hora que dá até vontade de desistir. Tem hora que eu falo: não, eu não quero ser o cabeça da casa mais não. Eu não quero ser mal cabeça da casa desse jeito não, porque é Pix toda hora. Mas irmãos, nós precisamos, uma família, ela precisa ser dessa forma. Porque nós não somos carne da mesma carne, osso dos meus ossos. É dessa forma. A dívida que ela fizer é minha também, e a que eu fizer é dela também. Nós temos um exemplo bem significante na Bíblia, eu trouxe aqui. Queria falar um pouquinho. Pastor, já vou passar rapidinho. Sobre 2 famílias. A primeira família que Deus constituiu, que é Adão e Eva. Apesar de serem criados por Deus, o pecado adentrou dentro dessa família. E eles sofreram as consequências do pecado. Ele afetou seus filhos com a morte de Abel por Caim. E nós tiramos aqui uma lição que
pecado dentro da família, ela gera consequências. Só que assim, Deus ele continua oferecendo a graça, a restauração. Nós podemos ser libertos a qualquer momento desse pecado. A partir do momento que nós trazemos Deus de volta para dentro da nossa família. A consequência do pecado ele vai vir. Mas a graça de Deus, a restauração, ela está sempre disponível para nós. Em todo momento. E nós também temos o exemplo da família de Noé. Que ele viveu numa geração corrompida. Numa época que se podia fazer tudo. E ele exerceu a liderança da sua família. Ele permaneceu fiel a Deus. Ele não deu brecha para que o mundo adentrasse dentro da sua família. Mesmo naquela geração pecaminosa, ele influenciou a sua família a entrar na arca. E muitas vezes nós estamos preocupados com o mundo aí fora. Nós estamos preocupados o que é que o mundo vai pensar da minha família se eu não seguir as mesmas ideologias que eles estão seguindo. Mas a preocupação que nós devemos ter é de nós colocarmos a nossa família na arca. De nós trazermos a salvação para a nossa família. A restauração para a nossa família. Nós precisamos trazer Deus como centro da nossa família. Assim como Noé, no momento difícil, e não imagino que o momento que Noé passou com sua família não é tão diferente do que nós estamos passando hoje. Nós estamos aqui ainda em um lugar que nós temos a liberdade de pregar a palavra de Deus, mas existem muitos lugares aí que isso já não pode mais. Mesmo dentro da sua casa você não pode pregar a palavra de Deus em alguns lugares. E nós aqui temos essa liberdade ainda. E nós precisamos exercer todos os dias, falar do amor de Cristo para a nossa família, para os nossos filhos, para os nossos parentes. Traga Deus para dentro do seu lar. Traga Cristo para dentro do seu lar. Não faça aqui como Adão e Eva, né? Que deixou o pecado adentrar. E eles sofreram as consequências disso. Eu não sei, muitas vezes, o que está passando pela família de cada um. Mas o que eu posso fazer é convidar vocês a entregar a sua família ao Senhor. Não existe uma palavra mágica. Existe um manual. E ele está disponível. É só nós abrirmos ele. E nós colocarmos aquilo que está nos deixando aflito. E ele vai ter uma resposta. Está aqui, ó. Em qualquer momento, qualquer situação, seja sofrimento, seja enfermidade, a resposta está aqui. E ela está atualizada. Ela é a mesma que foi escrita há 2000 anos atrás. Mas ela se atualizou gerações por gerações. E ela está atualizada nesse momento. Para mim e para você. Basta nós buscarmos no Senhor. Não precisamos nós buscarmos ideologias mundanas. O manual está nas nossas mãos. Qualquer dúvida que nós tivermos, se nós abrirmos a palavra do Senhor, ela vai nos trazer uma palavra de conforto, de sabedoria, em todos os momentos. Então seja você o pai, seja você a mãe, seja você o filho, entregue sua família ao Senhor.
Ah, mas eu vou esperar que a minha... Não, irmão, não espera não. Se você é um pai que está sofrendo, às vezes a esposa não quer, venha você, entregue a sua família ao Senhor. Se você é a mãe, entregue a sua família ao Senhor. Se você é o filho que o seu pai e a sua mãe não quer, entregue a sua vida ao Senhor, entregue a sua família ao Senhor, que Deus vai trabalhar na sua família. O nosso papel, muitas vezes, é levar a palavra. Nós somos só mensageiros da palavra. Mas quem faz mesmo é o Espírito Santo de Deus. É Ele que vai falar no coração de cada um e da forma de que cada um precisa. Amém? Eu agradeço a Deus aqui a minha oportunidade. Vou passar para o pastor. Às vezes não era essa palavra que os irmãos estavam esperando do irmão Manuel, mas foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Eu agradeço os irmãos e peço que os irmãos continuem orando por mim, que eu preciso das vossas orações. A minha família precisa das orações de vocês. Amém? Glória a Deus. Quantos podem aplaudir o nome de Jesus?